Vamos abrirem suas Bíblias agora comigo. Nós vamos nos pôr de pé para meditar no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 18. João 5, capítulo 5, versículos 1 a 18. Então, os irmãos, leiam comigo todos o Evangelho, do versículo 1 ao 18. O título que aparece aí é A Cura de um Paralítico. É um título dos editores. Vamos ler a partir do versículo 1. Passadas estas coisas... Estou sozinho. Todo mundo. Isso, juntos. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Nós lemos a palavra de Deus, João 4, versículos 1 a 18. Os irmãos podem assentar-se. Nós vamos orar, vamos retornar a esse texto, meditar nele agora, graças a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos reuniu aqui para nos debruçar sobre este texto da palavra de Deus, que é a palavra do Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações, nos transformando, produzindo vida, ó Deus, nos pondo de pé, operando, ó Senhor, por meio desses sinais, resultados, ó Pai, em nossa vida, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, neste ponto aqui, Jesus estava em Jerusalém, por ocasião de uma festa. Daí por diante, aonde passasse, realizaria sinais miraculosos. Ele vai passar por um lugar
de expectativa de cura, mas não de realidade. Betesda estampa o sofrimento, o egoísmo e o pecado do mundo, mas só Jesus é casa de misericórdia e porta das ovelhas, fonte de cura e salvação. O local e a data com exatidão em que Jesus fez esse milagre não é tão importante. O mais importante é o seu significado, a relação então com a sua obra, doutrina e esperança em Cristo. Cada milagre de Jesus revelava quem ele era e demonstrava o sofrimento no mundo por causa do pecado. Então cremos em milagres, ressurreição de mortos e vida eterna. Bendita fé, recebemos este dom da graça de Deus. O que temos nesse texto que acabamos de ler? O simples registro histórico de um milagre operado por Jesus? Quando foi? Onde aconteceu? O que isso tem a ver conosco hoje? O que Jesus nos ensina nessa passagem que pode fazer diferença na nossa vida? Então, este texto ensina algo muito importante sobre o desenvolvimento da nossa fé. Só Jesus pode reparar os estragos causados pelo pecado no mundo e salvar a humanidade da perdição. O texto demonstra o restabelecimento do enfermo e apresenta 3 etapas para o desenvolvimento da nossa fé. Talvez alguém pode dividir em mais etapas ou encontrar muito mais nesse texto, se você se debruçar sobre ele. Um texto de riqueza imensa, impossível de ser esgotada num sermão. Mas nós vamos falar sobre essas 3 etapas para o desenvolvimento da nossa fé. A primeira, a reparação do estrago na esperança. A segunda, a reparação do estrago na resolução. E a terceira, a reparação do estrago na perseverança. Então Jesus, o autor e preservador da fé, realiza as 3 etapas. São etapas de reparação, sendo a primeira etapa, a reparação do estrago na esperança. Irmãos, passadas estas coisas, diz o versículo 1, capítulo 5 de João, que nós acabamos de ler, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Então, por ocasião de uma festa judaica, pois Jesus era judeu, ele foi para uma festa dos judeus, em Jerusalém. Determinar qual foi essa festividade é impossível, mas o lugar exato onde aconteceu é assim descrito no versículo 2. Diz assim: ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Então Betesda era o nome desse tanque, e significa casa de misericórdia. Uma das portas de Jerusalém era chamada de porta das ovelhas, e ficava próxima ao mercado. Perto dessa porta, havia um complexo de 5 pavilhões, e isso era muito próximo da muralha, onde os mercadores e pastores de ovelhas e peregrinos passavam pela porta das ovelhas. Veja comigo no versículo 3, diz que nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então veja, eram 5 pavilhões, era um espaço que cabia uma grande multidão, e estava sempre lotado de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Sugere então que essas pessoas aglomeradas ali, viviam ali dependentes da bondade e misericórdia dos outros. A desculpa para permanecer ali estava baseada numa superstição que justificava a acomodação.
Leia no versículo 4. No versículo 4 eu vou explicar para os irmãos o seguinte, que aparece um colchete aberto. Esse colchete é uma nota. Os editores da Bíblia, em alguns manuscritos, adicionaram essa nota para explicar por que se acumulavam as pessoas ali, que naquele lugar que se tornou um lugar onde se aglomeravam, então, pessoas em busca de um milagre, ou à espera de um milagre. Então, o versículo 4 diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Veja, não temos um registro sequer de que pelo menos uma vez isso tivesse acontecido, mas as pessoas acreditavam, tanto que ali se acumulavam. Mas ali era um lugar onde as pessoas também faziam doações, e por generosidade cuidava das pessoas necessitadas e doentes, depositadas ali. Por isso, esse tanque recebeu o nome de Betesda, que em hebraico quer dizer casa de misericórdia. No versículo 5 diz que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E a gente sabe que aquele lugar era um lugar que a pessoa poderia ficar o tempo que quisesse, e tudo indica que esse homem recebesse cuidados dos outros para permanecer ali pelo resto da sua vida. E já havia 38 anos. E quando alguém que poderia mudar essa situação se dirige a ele e faz uma pergunta, aparece no versículo 6, queres ser curado? Essa pergunta merecia uma resposta direta, quero. Não é? Não, mas a resposta dele é algo que comunicava, não tenho mais esperança. A esperança daquele enfermo em Betesda estava arruinada. Sucumbiu à acomodação justificada por uma superstição. A pergunta de Jesus foi sem dúvida necessária, irmãos, porque o homem perdeu a esperança de ser curado. Na área espiritual, pode ser que muitos não tenham mais esperança de ficar restabelecidos. As pessoas com a vida espiritual arruinada também não têm esperança de qualquer alívio nos momentos difíceis. As pessoas sem esperança, elas andam atemorizadas, porque não têm esperança. As pessoas com a vida espiritual arruinada, nesse estado, seus corpos doem, e suas consciências também doem. Os seus corpos doem, e a sua consciência de suas fraquezas e pecados doem, mas não esperam que sejam curadas. Não esperam que sejam curadas do pecado. Não esperam que sejam restabelecidas espiritualmente, não esperam que sejam perdoadas, reconciliadas. Elas sabem que são pecadoras, e que precisam do perdão, mas perderam a esperança. Busca alguma crença que possa explicar, que possa trazer algum alívio para essa dor. Ainda amam demais o pecado para desejar sincero arrependimento e perdão. Qual é a atração de uma vida santa sobre pessoas que só desejam coisas materiais, que só desejam prazeres carnais? Qual é a atração de uma vida santa para quem só deseja alegrias terrenas? Sendo assim, não querem ser curadas. Betesda não significa nada para elas. Talvez haja só um pouco de esperança, mas muito vaga, até a pergunta desafiadora: queres ser curado?
Não dá para saber o tom da voz do Senhor quando ele fez essa pergunta. Mas só o conteúdo dessa pergunta, irmãos, em si é emocionante. Insinua esperança. Aquele que fez essa pergunta é capaz de curar. E ele deseja curar. Está disposto a curar. Mais do que o enfermo de ficação. Cada anseio por salvação, saúde espiritual ou até física, começa pela reparação da esperança. Ou, como eu anunciei, reparação do estrago na esperança. Todo estrago na nossa humanidade é produzido pelo pecado. E o Senhor quer reparar o estrago na esperança. Reparada a esperança, Jesus realiza a segunda etapa. Sendo a segunda etapa de reparação, segunda etapa, certo? A reparação do estrago na resolução. Então, no versículo 6 diz que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Irmãos, resolução é uma qualidade ou capacidade de quem tem coragem, de quem tem iniciativa, de quem pode tomar decisões. Algo que, se você não tiver, precisa aprender. E Jesus Cristo repara o estrago do pecado na resolução. Vamos continuar meditando. A fé desse enfermo, não obstante fraca, começa a ser despertada pela voz do mestre. Queres ser curado? Essa pergunta continua sendo sem sentido para você, porque como você que sofre agora pode pensar que você não deseja sair do estado em que você se encontra. Sinceramente, lá no fundo mesmo, tá bom. Recebe cuidados, é servido da bondade, da generosidade alheia, e isso acomoda muito. No versículo 7 diz, respondeu-lhe o enfermo. Olha, depois da pergunta, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos, o que ele diz aqui, baseado numa superstição, como eu disse, não existe registro nenhum de que isso realmente tivesse acontecido, a não ser uma nota explicativa, para que justificasse porque se aglomerava ali uma multidão que vivia há tanto tempo e ficava lá pelo resto da vida. Esse homem estava 38 anos ali, acomodado nessa situação, fundamentado nessa superstição. Mas esse homem tinha a desculpa pronta para dar. O estrago do pecado na resolução dele era tão grande que ele não podia responder a quem lhe perguntasse: você quer ser curado? Quero. Não podia responder assim. Ele tinha que seguir uma resposta clássica, uma desculpa esfarrapada, conhecida, baseada numa superstição. Ele reivindicou a lenda para justificar sua situação. Afinal, podemos dar desculpas para não mudar nada na nossa vida. Explique o que significa aqui. Queres ser curado? Não é tão simples assim. Uma pessoa que está enferma recusaria a cura. Mas depois de tanto tempo ali, parece que ele já tinha se acostumado. Acostumado ou mal acostumado, mesmo que seja em situação difícil, ficam acomodados. Fica muito tempo sem andar, talvez precise reaprender a andar. O que começa por vencer o medo de se pôr de pé, e para isso quase sempre precisa de ajuda.
Este homem ouviu a ordem do Senhor. No versículo 8, então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. A primeira palavra, levanta-te, irmão, sugere a necessidade de ação imediata. Seguida então de toma o teu leito, que lembra que ele vai ser curado e não vai pensar em recaídas. Não vai fazer provisão para voltar ao velho gênero de vida. Não vai temer o futuro. Então, o que ele precisa? De resolução. Confia em Cristo e anda. O versículo 9 diz que imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Depois que Cristo curou o homem antes enfermo, agora pôs-se a andar. O que espiritualmente te impede de andar? O que está te travando? Falta de resolução para assumir compromissos, congregar, doar, servir, trabalhar. Levanta-te! Experimente a nova vida que Cristo dá. Confesse publicamente a sua fé e comece a cumprir um dever cristão. Alguns não fazem nada e dizem assim: estou na graça esperando a volta de Jesus Cristo. Que mentira! Que mentira! Ainda que a salvação não seja por obras, a Bíblia não diz que fomos salvos para não fazer nada e ficar esperando a volta de Jesus Cristo. Alguns ficavam assim em Tessalônica, dizendo que não faziam nada porque estavam esperando a volta de Jesus Cristo, e Paulo mandou o seguinte recado para eles: se não trabalham, que também não comam. Antes, Cristo nos dá ordem em sua palavra. Ele, leia comigo com bastante atenção, Efésios 2, 8 a 10. Esse texto é um texto que a gente tem que ler com bastante atenção, porque o estrago do pecado na resolução leva a gente a ler o texto e a gente só pega aquilo que a gente quer do texto. E quando a gente escolhe só o que a gente quer da Bíblia para crer, significa que a gente não crê na Bíblia, a gente crê na nossa vontade, nos nossos próprios desejos. Vamos lá? Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Todo mundo gosta dessa parte, não é? Todo mundo gosta dessa parte. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Maravilha. Versículo 9: não de obras para que ninguém se glorie. Dessa parte não gostam muito aqueles que se gloriam de suas obras. Eles não gostam muito dessa parte. No versículo 10 diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a parte mais ignorada. É a parte que deve nos estimular para as boas obras. Nós gostamos de repetir de cor o versículo da salvação pela graça somente. Alguns não gostam muito, porque diz não de obras para que ninguém se glorie, e se gloriam. Esses são os que se gloriam nas suas próprias obras. Mas este último versículo que nós lemos, de Efésios, isso mesmo, Efésios 2, 10, é a parte mais ignorada. É a que deve nos estimular para as boas obras. E por quê? Que essa é a parte menos lembrada? Ou ignorada, talvez propositalmente ou inconscientemente ignorada, porque nós estamos acomodados. E o pecado roeu,
estragou a nossa resolução. Se fomos salvos pela graça e criados em Cristo Jesus para as boas obras, então não ficamos parados. Toda ordem que Cristo dá sempre se encerra com promessas. E essas promessas são aos eleitos. Não é uma realidade na vida de todo mundo. Então por quê? Irmãos, porque podemos saber das palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 4. O próprio Jesus afirma, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os que estão na graça, verdadeiramente são capacitados a executar as ordens. O que te impede? O que te trava? Você pode orar resolutamente como Agostinho, e que ora, dá o que ordenas, e ordenas o que queres, diante do Senhor, porquanto a graça de Jesus promove a reparação no estrago, na resolução, a reparação do estrago na resolução, conforme vimos. Jesus, o autor da fé, ele repara nossa esperança e resolução, e ele realiza a terceira etapa de reparação, sendo a terceira etapa a reparação do estrago na perseverança. Quase todo crente que se torna, às vezes, inútil, acomodado e não faz mais nada, sai do grupo dos que trabalham para o grupo dos que dão trabalho facilmente. Em algum momento ele diz que houve um tempo que ele serviu, foi muito útil, laboroso, não é verdade? Mas vamos meditar aqui, segundo a palavra de Deus, no versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais para que te não suceda coisa pior. Por que o Senhor lhe fez essa advertência? Não peques mais para que não te suceda coisa pior? O homem precisa ser advertido para não cair de novo e voltar ao velho jugo do pecado que impede, que trava. O que o homem tinha aprendido em 38 anos sob jugo do pecado, enfermo por causa do pecado, não era suficiente? Não. Isso já é uma prova aqui de que o sofrimento não redime ninguém. Nem a antiguidade na igreja faz melhor o cristão. Não foi essa a única vez que Jesus disse, vai e não peques mais. Certa vez Jesus impediu uma mulher surpreendida em adultério que fosse apedrejada. Então, quando diante dos seus acusadores, em João 8:7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Depois Jesus disse à mulher, no versículo 11, João 8:11, diz assim, respondeu ela, ninguém, Senhor, porque ninguém lhe atirou pedra, e ninguém ficou. E ele disse então à mulher, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Não bastava aquela situação constrangedora, à beira, à porta da morte, de uma execução para que ela nunca mais voltasse atrás. O homem curado, ele ainda carregava seu leito, o qual era testemunho do benefício recebido. João, então agora voltando ao texto que nós lemos no versículo 10, diz, por isso, disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Este milagre sinaliza quem é Jesus, e explica por que
Desde então, os líderes judeus o odiavam, porque a atitude de Jesus evidenciava o contraste entre o amor egoísta e o amor altruísta. Os judeus, eles buscavam os próprios interesses, Jesus buscava curar e salvar os pecadores. Jesus, então, respondeu aquele homem que andava com leito com essa advertência. No versículo 11, diz: ao que respondeu, o mesmo que me curou. Essa foi a resposta do homem que havia sido curado, que ainda carregava o seu leito no dia de sábado e tinha sido indagado pelos judeus. O mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Cristo nos dá, então, vida e saúde espiritual. Ele torna-se nosso Senhor. Então nós viveremos em obediência à sua vontade. Ele ainda precisava continuar ouvindo a voz do Senhor. A voz que ele ouviu que disse: levanta e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Precisava continuar a exortá-lo, para que ele não voltasse com o seu leito para o lugar da acomodação e da falta de resolução sem esperança. Este homem, ele ainda não sabia sequer o nome do nosso Senhor, mas ele entendeu que tinha que obedecê-lo. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda? O homem agora levantou, ele passou andando pela porta das ovelhas, ele ainda levava consigo o leito, e isso servia de testemunho de que estava curado, mas já não servia mais, porque ele não precisava mais estar prostrado. No versículo 13 diz assim: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Então o homem restabelecido, ele entendeu que Jesus, que podia curar, tem o direito de dar ordem. E se Jesus tem poder para curar, tem o direito de dar ordem e deve ser obedecido, sabendo ele que foi Jesus quem lhe deu a ordem. Ele voltou a confrontar a tradição daqueles judeus. Obrigado. No versículo 15, o homem se retirou e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. As tradições dos judeus se baseavam em rígidas interpretações da lei, consistindo de excessivas restrições aplicadas sem misericórdia. E o versículo 16 diz que os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas não existe lei contra fazer o bem, socorrer alguém em dia de sábado. Nós, quando estudamos o breve catecismo, nós já aprendemos que é lícito fazer no sábado obras de misericórdia e beneficência quando a situação exigir, segundo as Escrituras. Mas a tradição dos judeus era rígida e fazia essas restrições pesadas, né? Jesus era acusado injustamente porque ele não tinha pecado, ele cumpria toda a justiça. Versículo 17 diz: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Agora veja, irmãos, este é o padrão para os crentes. Qual é o padrão para os crentes? Quando nos foi dado o mandamento, o quarto mandamento, não foi nos dado o exemplo do próprio Deus, que criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou? Então certamente que o problema aqui, e não se trata de forma alguma
de uma questão sobre a validade do quarto mandamento, mas de que não eram as tradições e o rigor da religião dos judeus o problema aqui, né? Essa era realmente o problema, não necessariamente o sábado. O padrão para os crentes, segundo a palavra de Deus, dos padrões mais elevados, se encontra na palavra de Deus, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então Jesus afirma que Deus era seu Pai a quem imitava. E no versículo 18 diz: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles não compreenderam que Jesus imitava o Pai nos benefícios que fazia. Nós somos imitadores de Cristo. Por isso o apóstolo escreve: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, porque Cristo imita Deus. E este é o padrão que nos foi dado. Jesus imitava o Pai nos benefícios que fazia, porque a todo tempo o Pai cuida. Sua obra era idêntica à de Deus. Ele mantinha com o Senhor também uma relação única e declarava Deus seu próprio Pai. O padrão divino é tão alto quanto a sua misericórdia. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então Jesus, ele não viola o sábado. Quando socorre alguém, nem blasfema quando diz que ele é o Filho de Deus. Os judeus estavam mesmo interessados em matar nosso Senhor e não o reconheceram como o Messias, o Cristo. Ele mesmo, o Filho de Deus, não mentiu. Ele é o Deus zeloso e amoroso, e assim confirmam os seus sinais. Que patética geração essa que a gente testemunha, né? Que acredita que Jesus pode curar e salvar, mas não quer obedecê-lo. Uma geração privilegiada com tanta informação sobre Jesus, mas que não o reconhece como Senhor. Tem pessoas que hoje se gabam de saber até o nome do Senhor em hebraico, mas não lhe obedecem. Betesda é o lugar em que Jesus adverte: vai e não peques mais. Um chamado ao recomeço. Tem muita doutrina para justificar a desistência diante das dificuldades. Às vezes, a pretexto da graça. Nas doutrinas da graça nós aprendemos o importante tópico da perseverança dos crentes. E esse sistema exige que isso seja ensinado, mas às vezes esse tópico é negligenciado ou ignorado, não sei se conscientemente. Vez por outra surge alguém fazendo um arrazoado para justificar o costume de não fazer nada, não obedecer os mandamentos. Veja, irmãos, a graça irresistível, ela é dinâmica e perseverante. Ela cumpre seus propósitos mediante uma fé operosa. Betesda, para muitos, não passa de um lugar só para ficar. Betesda, para muitos, não diz nada quanto a cura e salvação, nada. Familiariza-se, então, com igrejas e cultos, mas se encontra acomodados na sua morbidade espiritual. Que pena que muitos estejam a contender com o Senhor por causa de uma superstição mais confortável que os deixe seus pecados. Muitos andam
E alguns já nem andam. Porque aqui o texto fala que esses nem andar não andam. Porque alguns impede, trava. Então muitos ainda nem andam, porque não se levantaram, não passaram pela porta das ovelhas, testemunhando que foram curados. Este é um estado de morte espiritual. Alguns têm nome de que está vivo, mas está morto. Parafraseando o escritor de Apocalipse. Meus amados, não se desesperem, porque aqueles que são ovelhas de Jesus, aos quais passaram pela porta das ovelhas, o Supremo Pastor prometeu, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então essa é a nossa perseverança, porque o Senhor persevera conosco. Amém? Vamos concluindo, recapitulando, irmãos, que nós afirmamos desde o princípio que só Jesus pode reparar os estragos causados pelo pecado no mundo e salvar a humanidade da perdição. E demonstramos então 3 etapas do restabelecimento do enfermo e do desenvolvimento da nossa fé. Primeiro, a reparação do estrago na esperança. Segundo, a restauração do estrago na resolução. Terceiro, a reparação do estrago na perseverança. Talvez você tenha alguma dificuldade, porque a sua esperança está sucumbindo, está falindo, está minguada. Talvez você tenha alguma dificuldade na hora de tomar decisão, na resolução. E talvez você já tomou essa decisão muitas vezes. Quando a gente é jovem, a gente toma essa decisão muitas vezes. O pessoal usava o termo PhD em aceitação de apelos. Quantos apelos as pessoas recebem, correm e aceitam, se reconciliam, fazem compromisso com Deus, de acordo com a chamada que recebeu naquele momento. Então a verdadeira cura e salvação, irmãos, ela vem pela graça, mediante a fé, e se desenvolve no poder do Espírito Santo. Então toda essa reparação, ela acontece com aqueles que verdadeiramente são alcançados. Nessas 3 etapas de reparação, conforme nós vimos aqui, do estrago produzido pelo pecado, na esperança, na resolução, na perseverança. Então aquele que tem poder, o poder de curar, o poder de levantar o enfermo, o poder de ressuscitar os mortos, ele pode nos salvar e levantar. Segundo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, diz assim: entretanto o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, amados irmãos, se você já se levantou algum dia, mas você está desanimado, acomodado, você precisa recobrar ânimo e se pôr de pé. Porque aqueles que estão nas mãos de Deus, que são ovelhas recebidas de Deus, dadas ao Filho, ninguém as arrebatará. Mas o firme fundamento de Deus permanece. Aqueles que foram alcançados por tão grande salvação frutificam em frutos de justiça, porque não é possível que seja diferente, segundo as Escrituras. Se você já se levantou, amém, glória a Deus, suma com o leito e pare de pensar em Betesda, nesse sentido da acomodação, desesperançosa, sem iniciativa, inconstante. Jesus é a única esperança da fonte da vida, e a fonte da vida, irmãos,
mas ele também é a fonte da renovação espiritual. Somente Cristo pode restabelecer, curar, erguer as almas da morte espiritual. Então Jesus lhe trouxe advertência e mensagem de arrependimento hoje, a fim de que você mudasse de vida, para não voltar ao antigo modo de vida. Tira o leito debaixo do braço. Pois chegará a hora daquele que é a cura das nações levantar do túmulo os que estiverem sob o poder da morte. E eu falo da morte física, do grande dia da ressurreição. E esse será um grande dia para aqueles que estão em Cristo, aos quais ele libertou da morte espiritual. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é fonte de vida. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode levantar aqueles que estão enfermos. Mas sabemos, Senhor, que se eles não forem curados espiritualmente, eles andarão com o leito debaixo do braço, esperando o momento de voltar choramingando, prostrado em Betesda. E para permanecer lá, justificando-se com superstições idólatras, e não obedecerão, se o Senhor com o seu poder, graciosamente não operar na vida deles, Senhor. Que a sua voz ecoe dentro de seus corações, levanta, toma o teu leito e anda. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, de todos nós que perdemos a esperança, ou cuja esperança é vaga, fraca. Tenha misericórdia, Senhor, de quantos de nós não tem condição de tomar uma decisão, porque está travado, impedido, por causa do estrago do pecado na resolução. Senhor Deus, quantos não se livram do leito e não esquecem o caminho para voltar ao velho modo de vida? Senhor Deus, cura, Senhor, espiritualmente o teu povo. Sabemos o quanto nós valorizamos cura do corpo, principalmente nesse tempo de frio que dói muito. E as enfermidades se propagam com maior facilidade. Mas nós somos preocupados demais com o corpo, com o que havemos de comer, beber, nos vestir, e pouco, Senhor, com a nossa vida espiritual. Ajuda, Senhor, a quantos estão prostrados agora e me ouvem, que a voz do Senhor fale aos seus corações e não a minha, que eles ouçam, Senhor, aquele que tem poder para nos levantar desta morbidade do pecado, desta morbidade espiritual, que diz: levanta-te e anda. Que quantos, ó Deus, estão andando pés trôpegos, fazendo provisão para cair novamente, Senhor Deus, impede seus planos, que eles se esqueçam o caminho de volta a Betesda e a prostração, e sigam, ó Deus, fortalecidos e exortados pela palavra do Senhor Deus. Vede que estás curado. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vai e não peques mais. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação que o Senhor nos provê na tua palavra. Continue, Senhor Deus, enquanto nós adoramos, oramos pela palavra, cantamos pela palavra, que nós continuemos, ó Deus, firmes no propósito de te servir, porque temos recebido fé operosa. Nós que um dia nos arrependemos dos nossos pecados e tivemos a nossa vida transformada. Ajuda-nos, ó Deus, persevera conosco, para que nós perseveremos no caminho da graça. Em nome de Jesus.